Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu venho lembrar aos irmãos que Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá diz que Deus são 7 espíritos. E Jesus, ele é o 7º espírito, que é o mandamento do sábado. E Deus trabalhou com 2 corpos, ou seja, Deus ainda trabalha com 2 corpos aqui na terra para nos salvar. O primeiro corpo que Deus trabalhou com ele foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o segundo corpo é o corpo de Cristo. Aí você junta os 7 espíritos de Deus com o corpo do Pai e o corpo do Filho, dá 9. 9 que é a serpente no hebraico. Por isso que Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Jesus, ele é a serpente. A serpente, o que que é? É os 7 espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9. E lembrando, Jesus, ele é o 7º espírito de Deus, ele é o mandamento do sábado. E a doutrina desses 7 espíritos são os outros 9 mandamentos, que é a serpente. Por isso que os 9 mandamentos é chamado a serpente. Por quê? Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você pisar nos 9 mandamentos, que é Cristo, que é a serpente, você morreu espiritualmente. E a lei da graça é a seguinte: se você pisou nesses mandamentos, estando aqui no mundo ainda em vida, e se arrepender, pedir perdão de coração, o soro da graça é extraído de Cristo, assim como se extrai o soro da serpente, e a graça de Deus é aplicada em você e você é curado. Entendeu? Porque Jesus, ele é a serpente. E detalhe, irmão, hoje nós estamos no mês de fevereiro, e hoje é dia 7, e deu dia 7 exatamente no sábado, que é o 7º dia. Entendeu? E o 7º dia, que é o sábado, ele foi feito por causa do homem. O 7º dia simboliza o 7º Espírito de Deus trabalhando para te salvar. Então, se os 7 espíritos de Deus que operou no corpo de Deus Pai e que opera no corpo de Cristo, se os 7 espíritos de Deus operar em você, você será salvo. Aí quando junta os 7 espíritos de Deus que operam no corpo do Pai, os 7 espíritos de Deus que operam no corpo de Cristo, se esses 7 espíritos operar em você, dá 21. 3 vezes 7, 21, que formam o novilho do sacrifício. Ou seja, se esses 7 espíritos de Deus operar em você, que os 7 espíritos são os 10 mandamentos. Se esses 7 espíritos de Deus operar em você, você sacrificará como um novilho para fazer a obra de Deus. E você não viverá explorando o nome de Cristo para ganhar dinheiro. Entendeu? Porque o 7º Espírito de Deus é Cristo e a doutrina dos 7 Espíritos são os 9 mandamentos. Então, se os 7 Espíritos operar em você, automaticamente os 10 mandamentos que vai operar em você. Então, você vai amar ao próximo, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e fazendo isso, você sacrificará, vai se sacrificar para fazer a obra de Deus por amor. Se você cobra para fazer a obra de Deus, tudo, você é falso cristão. Entendeu? E é do diabo. Todos esses cantores que cantam bonito, mas cobra, todos esses pregadores que pregam bonito, mas cobra, diante de Deus são tudo falso. O salário que Jesus falou é um prato de almoço, um prato de janta, se você for pregar de casa em casa e tiver necessidade. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus disse, o evangelho é para ser pregado de graça. De graça recebeste, de graça dai. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E o objetivo, irmão, é a salvação.